Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, conhecer a trajetória de pesquisadores brasileiros pode aumentar o interesse dos jovens pela ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Em 24 de junho, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, INCT-CPCT, divulgou o resultado de uma sondagem realizada com 2.200 jovens entre 15 e 24 anos de idade em 21 estados e no Distrito Federal no início desse ano. A maioria dos jovens declara interesse por ciência, considera o seu financiamento importante, mesmo na nossa frágil situação econômica atual. Ciência e tecnologia foi um dos temas de maior interesse citado pelos jovens. 67% declararam-se muito interessados ou interessados no tema. Apenas meio ambiente, com 80%, e medicina e saúde, com 74%, despertam mais interesse do jovem. Religião também desperta interesse de 67%. Esportes vêm atrás de ciência, com 62% de interessados. Há, portanto, bons motivos para empreendermos grandes esforços para transformar esse interesse em maior compreensão e apreciação da ciência. Apesar de se declararem muito interessados, os jovens não buscam informações sobre o assunto de modo muito ativo. Metade dos jovens dizem buscar informações de vez em quando, enquanto 26% dizem buscar informações frequentemente, e 24% respondem que nunca ou quase nunca buscam essas informações. As fontes de informação também não são muito confiáveis. 79% dos entrevistados acessam informações sobre ciência e tecnologia através do buscador Google, e 73% dizem usar o YouTube. Outras redes sociais, como Facebook, WhatsApp e Instagram, vêm a seguir. Não é surpreendente que a maioria dos jovens ache difícil, 47%, ou muito difícil, 21%, saber se uma notícia de ciência e tecnologia é verdadeira. Outros dois indicadores são alarmantes. Apenas 12% dos jovens sabem citar alguma instituição, pública ou privada, no Brasil em que se faça pesquisa científica. As mais citadas foram a USP, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Pior ainda, apenas 5% dos entrevistados sabiam citar o nome de algum cientista brasileiro, do presente ou do passado. Os nomes mais lembrados foram os de Marcos Pontes, que não é cientista, de Santos Dumont e de Oswaldo Cruz. A coluna Ciência e Cientistas foi iniciada em março do ano passado. Reconheço aqui uma falha. Até agora, não destaquei perfis de importantes cientistas que atuaram no Brasil. O trabalho do INCT-CPCT me abriu os olhos para a necessidade de ajudar os jovens a conhecerem os importantes trabalhos científicos já realizados por aqui. Em tempos difíceis, com graves restrições orçamentárias que ameaçam produzir retrocessos na atividade científica no país, conhecer as histórias inspiradoras daqueles que desbravaram as fronteiras do conhecimento traz alento e esperança de perseverar diante das adversidades. Inicio esse tributo a grandes cientistas do Brasil, falando de uma mulher, imigrante, cujo trabalho traz grandes frutos econômicos ao país, a doutora Joana Dobereiner. Quais foram as principais contribuições e a importância do trabalho dela? Joana Dobereiner nasceu em 1924 na Tchecoslováquia, como o país era conhecido na época, numa família de origem alemã. O seu pai era químico e foi professor na Universidade de Praga. Por ajudar judeus a escaparem de perseguições nazistas, seu pai foi preso durante a Segunda Guerra. Após o fim da guerra, a família sofreu preconceitos na Tchecoslováquia por causa da origem alemã. Acabaram mudando-se para a Alemanha, onde Joana trabalhou em fazendas para se sustentar e ajudar no sustento dos seus avós, enquanto cursava a faculdade de agronomia. Ela se mudou para o Brasil em 1950. Em 1951, foi contratada para trabalhar no Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, em Seropédica, no Rio de Janeiro, posteriormente transformado em unidade da Embrapa. Ela fez toda a carreira de pesquisa dela nessa instituição. Naturalizou-se brasileira em 1956 e disse ter escolhido o Brasil e que não trocaria o Brasil por nenhum outro país. As grandes contribuições de Joana Dobereiner foram dadas por estudos a partir dos anos 1970 sobre a ação de bactérias para fixar nitrogênio do ar nas plantas, o que é essencial para o seu crescimento. A fixação de nitrogênio através desse processo permite evitar o uso de fertilizantes químicos, que são caros e poluentes. Joana Dobereiner desempenhou um papel relevante ao demonstrar que a produção de soja poderia ser feita com base nesse processo de fixação natural de nitrogênio, assim como a de cana-de-açúcar. A vocação agrícola do Brasil avança com base em conhecimento científico sólido gerado no nosso país. Estima-se que a economia feita apenas com a substituição dos fertilizantes químicos seja entre 1 e 2 bilhões de dólares por ano. Achei uma frase dela inspiradora. Não tem nada demais na vida de um cientista. É rotina como outra qualquer. Só que o meu escritório é um laboratório. Sou uma camponesa no laboratório. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.